Abra sua Bíblia juntamente comigo, Efésios capítulo de número 2, versículo de número 19 ao 22. Eu vou pedir para a Adriele me ajudar, tá, Adriele? Eu vou falar alguns versículos e você vai correndo aí e vai me ajudando, tá? Para a igreja acompanhar. Então nós vamos ler Efésios 2, 19 em diante, que diz assim: assim já não sois mais estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profeta, sendo ele mesmo Cristo Jesus, a pedra angular, ou ali a pedra de esquina, no qual todo edifício bem ajustado cresce para o templo santo do Senhor, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus em Espírito. Como eu havia mencionado, o tema dessa lição de hoje, e eu prego ensinando, ensino pregando, então vai ter momento que eu vou dar uns glória aqui, mas eu gostaria que você me acompanhasse a importância desse tema para os dias atuais. O termo igreja que nós usamos na língua portuguesa, ela vem do grego eclésia, que significa de dentro para fora. Esse termo eclésia, ou essa palavra grega eclésia, os cristãos se apropriam depois que Jesus, ele toma para si essa expressão quando ele diz aos discípulos que havia um grupo de pessoas que estariam reunidos em um propósito, e quando eles saíssem para propagar aquilo que havia sido proposto, esse grupo era propriedade dele. O termo eclésia, ou essa expressão, ele era usado em assembleias, em reuniões que as pessoas faziam para discutir assuntos distintos, como política, religião, filosofia. Então eles se reuniam em grupos. Depois que eles entravam em um acordo comum, eles saíam para propagar aquilo que eles haviam conversado, concordado entre eles. Então esse termo veio antes de Jesus. Esse termo era usado, essa assembleia era comum principalmente em Atenas, quando eles faziam aquelas reuniões filosóficas. Jesus, quando ele chama os discípulos para um diálogo particular, ele aplica um pronome possessivo, e ele, por si só, quando ele coloca esse pronome possessivo, dizendo que essa igreja era dele, ele diz assim: olha, eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. A partir desse momento, a igreja, ou esse termo igreja, é apropriado, ou os cristãos se apropriam dela, e fazem dela a sua identidade. A igreja aqui não eram templos, não eram lugares, mas eram grupos de pessoas que se reuniam. Existe sempre uma dúvida que às vezes paira na nossa mente, nós questionamos muitas das vezes o que é ser igreja. Ser igreja não é um templo, não é uma estrutura física, não é uma estrutura de organização diretamente. A igreja bíblica, principalmente dos primeiros anos, do primeiro século, eram grupos que se reuniam em casas, em catatumbas, em cemitérios, em florestas, em ambientes que eles tratavam sobre o evangelho, e a partir dali eles propagavam. Então,
muitos podem estar na igreja e não ser igreja. Muitos podem estar em um ambiente chamado ou conhecido como igreja e não ser igreja. E o contrário também pode ser verdade. Alguns que não estão na igreja, eles não são igreja por não estar. Então nós às vezes nos apegamos a dogmas que carregamos durante muito tempo. A igreja, ela tem o seu sentido natural como organização, como CNPJ, como estrutura física, mas também a igreja tem a sua base como organismo, e é sobre essa base organismo que nós aprenderemos durante esse mês de março. A igreja, ela tem o seu desenvolvimento, e é interessante que a igreja não origina, ou essa igreja organismo, ela não tem a sua origem naquele diálogo que Jesus tem com os discípulos. A igreja não foi um plano de última hora. A igreja não foi um projeto que foi escrito quando Jesus estava colocando seus discípulos para agir ou evangelizar dentro de um propósito, não. Algo que Deus já havia preparado antes da fundação do mundo. Então, antes de Deus criar a humanidade, antes da queda do homem, a Bíblia vai dizer em Efésios capítulo 3, do 9 ao 11, que a igreja, ela já havia sido formada no plano celestial. Efésios capítulo 3, versículo 9 ao 11, diz assim que: e demonstrar a todas qual seja a comunhão do ministério, que desde o século esteve oculto em Deus, que tudo que criou por meio de Jesus, versículo 10, para que agora, pela igreja, pelo quê? Pela igreja. Então, através da igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades no céu. E o versículo 11 diz que segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus, o nosso Senhor. O versículo 9 vai ser bem explícito, dizendo que a igreja, ela foi proposta antes da fundação do mundo. Olha, o ministério que desde os séculos esteve oculto em Deus. Em Mateus 25, 34, o reino preparado desde a fundação do mundo. Então, antes de Deus criar todas as coisas, antes do haja, antes do firmamento, Deus já havia projetado a igreja como organismo, a igreja como propagador do evangelho, a igreja como anunciador das boas novas, a igreja como um projeto real da vontade e do propósito de Deus. É isso que Jesus diz quando ele está ali reunido com os discípulos em Mateus 34, 25, 34, quando ele diz: então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai. Quem são esses? Os desigrejados? Os membros amputados? Possui por herança o reino que vos está proposto desde o dia em que Jesus foi crucificado. É isso que a Bíblia diz? Não, desde a fundação do mundo. A igreja se origina antes de Deus criar todas as coisas. É por isso que o intento do inimigo é constante contra a igreja. É por isso que a igreja, e essa expressão ela é comum, nós ouvimos sempre, ela é bombardeada incessantemente ou constantemente pelas forças espirituais da maldade. A promessa da igreja no Antigo Testamento, embora a palavra igreja ou eclésia seja uma palavra grega do Novo Testamento,
No Antigo Testamento, essa expressão era usada como assembleia, como reunião, como aqueles que se reuniam para um propósito. Isaías capítulo 2, o versículo 2 e o versículo 3, há uma promessa sobre a igreja. É interessante que essa promessa, ela molda o cenário e aqueles que posteriormente ouvem ela. Se a Adriele conseguir colocar para nós, Isaías capítulo 2, versículo 2 e 3, diz assim: e acontecerá que nos últimos dias que se firmará o monte da casa do Senhor no cume dos montes, e ele se elevará por cima dos outeiros, e concorrerão eles e todas as nações. E no versículo 3 diz que irão, escute aqui, muitos povos, e dirão: vinde e subamos ao monte do Senhor, a casa do Deus de Jacó, para que nos ensine os teus caminhos e andemos nas suas veredas, porque de Sião sairá a lei, e de Jerusalém a palavra do Senhor. Essa profecia é direta para a igreja, quando Isaías diz que os povos se reunirão. Os povos que aqui fala são culturas distintas, são culturas diversas. Se fosse direcionada para os judeus, então seria um povo específico, um povo exclusivo. Mas quando a Bíblia fala de igreja, a Bíblia fala de uma multidão, a Bíblia fala de muitas culturas, de muitos povos, de muitas nações, e estes se reunirão e voltarão para a casa do Senhor e estarão ali recebendo as bênçãos de Deus. Então a promessa da igreja, ela não é uma promessa voltada somente para o Novo Testamento, não, mas no Antigo Testamento, 500 anos antes de Cristo, Isaías diz que os povos se reunirão e ali adorarão o Senhor. A igreja, ela tem a sua fundação direta e conhecida ali nos dias depois da morte de Jesus, quando aí sim ela tem uma base, ela tem um fundamento. Nós lemos em Efésios capítulo de número 2, onde o fundamento da igreja, a base, a pedra de esquina, a pedra angular é Cristo. É por isso que Jesus, quando está dialogando com Simão Pedro, Jesus vai dizer: olha, tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. A igreja tem um dono. A igreja tem um dono. Nós somos propriedade exclusiva do Senhor. Nós temos um dono como igreja, nós temos um dono. É por isso que eu disse que às vezes há e pode haver aqui pessoas que participam, mas elas ainda não conseguiram entender o propósito de ser uma igreja. Uma igreja não é simplesmente estar, não é simplesmente envolver-se em um ambiente por algum momento, não, mas é fazer parte do corpo de Cristo. E é isso que Paulo vai dizer, que a igreja é o corpo e Cristo é o cabeça, quando ele vai fazer alusão sobre a igreja. Então a igreja, ela tem um fundamento, e o fundamento dessa igreja é Cristo. É por isso que quando Paulo escreve aos Coríntios, no capítulo 1, no capítulo 3 e no versículo 11, ele diz: porque ninguém pode lançar outro fundamento. Não existe, não tem como, porque se houvesse outro fundamento, seria insustentável, não suportaria. E continuaremos lendo, se a Adriele puder colocar para mim, capítulo 3, versículo 11, quando o apóstolo Paulo, então, ele vai afirmar essa verdade, dizendo que além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Então, por mais que a igreja
com o passar dos tempos, com o passar dos séculos, com o passar dos milênios, elas foram se moldando dentro das suas culturas, dentro das suas questões políticas, das suas questões religiosas, e em alguns momentos homens tentaram se apropriar da igreja para benefício próprio. A igreja verdadeira, a igreja, ela tem um fundamento, ela tem uma base, ela tem um dono, ela tem alguém que entregou a sua vida para o resgate dos mesmos, e esse é Jesus Cristo de Nazaré. Se nós observarmos a história da igreja, nós vamos ver que em diversos momentos da história, principalmente ali no período das trevas, a partir do ano 500 depois de Cristo até o ano 1500, quando a igreja se apropria, ou um grupo da igreja se apropria dessa verdade como se fosse dela, acorrentando Bíblia, cobrando indulgência, colocando um homem sobre o representante legal da igreja, e o povo então ele vivia dentro dessas questões, dentro desses pensamentos, até que houve um dia a reforma protestante. Por mais que a igreja ela nasça no Calvário, ela nasça definitivamente no período da igreja apostólica, precisamos entender que o dono, o Senhor, aquele que domina a igreja, ainda é e sempre será, até o arrebatamento, Jesus Cristo de Nazaré. Não tem outra forma. Por mais que nós tentamos, por mais que a geração que nós estamos vivendo use algum subterfúgio para mudar isso, não tem como. Jesus sempre vai ser o centro da igreja. Jesus sempre vai ser a base que sustenta a igreja. Que nós não caiamos no erro da igreja de Laodiceia, que coloca Jesus para fora, e Jesus então incessantemente ele diz: eis que estou à porta e bato, se alguém abrir eu entrarei. Que Jesus ele venha ser a base central, que as nossas mensagens sejam cristocêntricas. Nós não podemos perder essa igreja como essência, não pode perder essa verdade, e nós precisamos entender que a igreja, dentro da sua origem e natureza, ela tem que estar ligada, enraigada, conectada, firmada em Cristo. Quando Paulo diz que Jesus Cristo é o cabeça, Paulo está dizendo que a igreja ela só sobrevive porque ela tem uma ligação direta com Ele. A natureza da igreja, ela tem uma dupla natureza. Eu disse isso a vocês, ela é uma igreja invisível. E essa igreja invisível, ela é composta por todos os verdadeiros crentes em Cristo. Ela não é uma exclusividade, ela não é uma placa, ela não é um lugar somente. Ela é uma igreja aqui, é uma igreja lá no Japão, é um povo lá na África, na janela 1040, é nas tribos indígenas, é nos ribeirinhos, é nos lugares mais inésperos, nos lugares mais difíceis. Ali tem uma igreja, ali tem um povo, ali tem um corpo de Cristo reunido ali. Então nós precisamos entender que a igreja vai além de placas denominacionais. Igreja vai além de bases estatutárias, de complexo, de coisas que o homem se apega. Não, a igreja invisível, ela é composta de pessoas em um só propósito, unidas em adoração a Cristo. Existem igrejas que não estão dentro de igrejas. Existem igrejas que estão reunidas, talvez hoje, dentro de um porão, como na China, como na Nigéria. Essa semana eu vi algo onde pessoas se reúnem dentro de cavernas para adorar ao Senhor. Existem igrejas invisíveis. Existem lugares ou pessoas que estão reunidas nesse exato momento,
talvez fazendo a sua última oração, talvez fazendo o seu último culto a Deus. Mas também existe a natureza da igreja visível, que essas sim são representadas por congregações locais, são representadas por templos, são representados por crentes que adoram ao Senhor. E é por isso que o salmista, ele declara com muita satisfação, dizendo: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. É necessário congregarmos, é necessário estarmos juntos, é necessário estarmos reunidos como família, é necessário pelo menos entendermos a importância de estarmos em comunhão. Aí alguém se apega nessa igreja invisível e diz: eu não preciso ir para a igreja, eu não preciso estar no culto. Precisa sim. É por isso que a Bíblia vai advertir com aqueles que não frequentam a igreja, dizendo assim: olha, não faça como aqueles que não congregam mais, mas estejam juntos, unidos, adorando em adoração ao Senhor. Essa é a chancela que nós temos sobre ser igreja, é estar na igreja, é permanecer em ambiente de comunhão. É isso que Jesus diz aos seus discípulos, quando ele está sendo assunto ao céu e diz: olha, eu não quero vocês espalhados, eu não quero vocês andando um para cada lado, desbaratado, cada um seguindo uma doutrina, não. Vão para Jerusalém, estejam lá reunidos, estejam lá unidos, orando, buscando, até que se cumpra a promessa. E a Bíblia diz em Atos capítulo 2, que cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Estavam todos reunidos no mesmo lugar. A promessa que Jesus diz era para aproximadamente 500 crentes que ali estavam. 500 pessoas ouvem a promessa, Paulo diz. Mas a Bíblia diz que quando o Espírito Santo desce, tinha aproximadamente 120. 380 saíram do foco, cansaram de esperar. E a promessa foi cumprida não para os 500 que receberam, mas para os 120 que estavam reunidas. Então não saia do teu lugar. Espere o tempo certo. Congregue, esteja na igreja. Nunca é demais. Você não está perdendo tempo todas as vezes que está aqui. Talvez os teus domingos tenham sido corrido, cansativo. Por exemplo, aqui na sede tem o culto matutino, depois escola bíblica, e às vezes você reclama, diz: mas é tão corrido, é tão cansativo. Mas todas as vezes que nós nos reunimos neste lugar, Deus se manifesta de maneira extraordinária e gloriosa, e derrama bênção sobre o povo dele, que está reunido como igreja. A igreja, ela tem a sua importância, porque precisamos entender que a igreja, ela é o corpo de Cristo, e Paulo usa isso de uma forma metafórica, em 1 Coríntios capítulo 12, e também Colossenses capítulo 1, versículo 18, se a ADL puder colocar Colossenses 1, 18, olha o que Paulo diz aos irmãos de Colosso. Ele vai manifestar essa verdade e colocar isso como uma base de sustentação de fé. E em Colossenses capítulo 1, 18, ele diz que Cristo é o cabeça da igreja. Olha o que ele diz: e ele é a cabeça do corpo da igreja, é o princípio e o primogênito entre os mortos, para que em tudo tenha a pré-eminência. Quem que é o cabeça? Cristo. E nós, o corpo. Quando nós entendemos essa verdade, nós entendemos que nós devemos sempre permanecer debaixo dessa autoridade, que nós devemos sempre permanecer debaixo dessa verdade bíblica. E Paulo também, de uma forma metafórica, diz que a igreja não é somente o cabeça, mas também é a noiva. É aquela que está esperando a vinda do noivo para buscá-lo.
a noiva que está sendo adornada pelo amigo do noivo, a noiva que está sendo preparada, a noiva que está esperando o grande dia do casamento, a noiva que está esperando o grande dia da paz do Senhor, irmãos. A partir do momento que nós entregamos a nossa vida e a igreja como uma comunidade de filhos unidos por fé, é por isso que Paulo diz que nós somos adotados, nós somos filhos por adoção. Não tínhamos direito, não tínhamos como receber tão grande dádiva. João, quando escreve no capítulo 1 ou 2, ele diz assim, olha, e ele veio para os seus, e os seus os rejeitaram, e todos aqueles que o receberam, vos deu o direito de ser chamados filhos de Deus. Nós somos uma família cheia de defeito, uma família problemática, a grande família, uma família com muitas dificuldades, com muitos problemas, mas ainda somos uma família. No capítulo 2 de Efésios, versículo 19, diz que nós somos concidadão do santo e família de Deus. No capítulo 8 de Romanos, versículo 15, diz que nós fomos adotados. É por isso que nós recebemos o direito de sermos chamados filhos de Deus. Você tem um pai. É por isso que a igreja nunca pode perder essa essência, essa verdade direta em nós. É por isso que Paulo, quando vai tratar algumas questões na igreja de Corinto, Paulo vai tratar principalmente o partidarismo, sabe? Aquelas divisões que existiam dentro da igreja, como pessoas que estavam em um ambiente familiar, fazendo divisões, e Paulo diz, vocês não podem agir dessa forma, porque nós somos uma família, nós somos uma família, nós somos irmãos. Será que você pode olhar para alguém e dizer, nós somos irmãos? Nós temos problemas, mas somos irmãos. Nós temos algumas diferenças, mas nós somos irmãos. Nós não somos tão iguais assim, mas nós somos irmãos. Nós não temos a mesma aparência física, mas nós somos irmãos. Nós vamos para o mesmo céu, habitar nas mesmas mansões celestiais. Eu vou repetir para alguém nesta noite que aqui está, estaremos junto com Ele e para Ele. É por isso que Jesus diz, eu vou para o Pai, e quando eu chegar lá, eu vou vir buscar vocês, e vocês estarão comigo, e nós estaremos com Ele. É por isso que nós não devemos desagrudar por nada um com os outros, iremos até o fim, porque nós somos uma família. Nós somos uma família. Eu quero concluir esse pensamento nessa noite dizendo que a igreja ela tem um propósito. O propósito da igreja não é nos reunirmos simplesmente para nos encontrar. Para isso tem clube social, restaurante, lanchonete, praça. Ali nós nos encontramos, trocamos ideia. A igreja ela tem um propósito. E o propósito da igreja é glorificar a Deus. Todas as vezes que nós nos reunimos, por mais da vontade de colocar alguns papos em dia, esse não é o propósito. O propósito da igreja como organismo e organização é glorificar a Deus. É cumprir sua missão no mundo, é nos fortalecermos aqui com a palavra, com o louvor, com os testemunhos, com tudo que a igreja nos oferece, para quando nós sairmos daqui, sairmos entendendo qual é a nossa responsabilidade. É por isso que Jesus, quando Ele reúne os discípulos, Ele diz, vocês vão para Jerusalém, fiquem lá, até que do alto sejais revestido de poder, e depois disso, vocês vão sair e vão para Jerusalém, Judeia, Samaria e os confins da terra. A finalidade da igreja, o propósito da igreja é ganhar almas. É por isso que lá em Isaías 61, se eu não me engano, quando vai falar sobre o Messias, vai dizer assim, olha, e o Espírito do Senhor está sobre mim e me ungiu para quê?
é a finalidade de sermos igreja? Qual é o propósito de levantarmos a nossa mão, aceitarmos o chamado, descer as águas, ser discipulado, receber dons? Qual é o propósito? E a expressão que Isaías diz, ela traz muita clareza quando ele diz que quando nós recebemos do Espírito, há uma finalidade. Qual é? Para pregar as boas novas aos mansos, restaurar os contritos de coração, proclamar a liberdade aos cativos, a abertura aos presos. E ele continua dizendo: apregoar o ano aceitável do Senhor. Então existe uma responsabilidade em nós como igreja. A igreja se origina dentro de um propósito. Quando Deus, Ele projeta a igreja, antes da queda do homem, antes do Calvário, antes até mesmo do tabernáculo, antes dos sacrifícios messiânicos, antes da lei, havia uma finalidade, havia um propósito. Quando nós nos reunimos para glorificar e adorar a Deus, a igreja tem isso em mente todas as vezes que ela se reúne, todas as vezes que nós nos reunimos aqui. Nós devemos entender que essa trava espiritual tem que sair de nós, e a única finalidade de estarmos aqui é adorar ao Senhor. É por isso que no capítulo 4 de João, no versículo 23 e 24, diz que o Pai vem, e esta é a hora do quê? Em que Ele procura os verdadeiros adoradores, aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Onde estão eles nessa noite? Os olhos do Senhor estão nos procurando neste lugar. A sua adoração vai além da circunstância, a sua adoração vai além dos problemas, a sua adoração vai além das adversidades. Nós precisamos ter isso no nosso coração, que se o Senhor nos trouxe aqui para adorar, é adorá-lo que nós vamos fazer. E todas as vezes que nós colocamos isso em prática, as coisas sobrenaturais acontecem em nosso meio. Às vezes nós selecionamos dias para isso. Às vezes nós escolhemos momentos para colocar isso em prática. De repente um evento, ou quando tem algumas coisas mais especiais, achando que no céu tem um calendário, e nesse calendário Deus vai agir somente naquela data específica que nós esperamos que Ele haja. Mas quando nós entendemos qual é a nossa responsabilidade como igreja, nós entendemos que há um Deus disponível em todo o tempo, em todos os momentos, em qualquer circunstância. É por isso que o profeta diz que os ouvidos dele não estão agravados para que não possa ouvir, e nem as suas mãos encolhidas para que não possa nos ajudar. É o Deus da igreja que está aqui nesta noite. É a base de sustentação da igreja que está aqui nesta noite. Precisamos entender que nós temos uma responsabilidade de pregar o Evangelho, de pregar a palavra de Deus, de oferecer esse alimento que um dia mudou a nossa vida. Às vezes nós guardamos para nós como aqueles judeus que Deus quando Ele propõe sobre o cuidado diário do maná, Deus diz assim: olha, vocês não precisam guardar para vocês, use eles naquele dia que vocês escolherem, e no outro dia tem mais. E às vezes nós guardamos para nós, não sei, talvez receio, às vezes nós achamos que nós não temos capacidade de falar do amor de Deus para alguém, e às vezes Deus nos coloca em circunstâncias e situações que nós somos obrigados a falar do amor de Deus. A igreja tem que ter isso no coração, sabe? Todas as vezes que você, e não é muito isso, que você compartilha o link do culto da sua igreja, ou da igreja que você congrega, você está propagando o Evangelho. Aqui nós estamos pelo menos em umas 200 pessoas. Se cada um aqui entrar lá no YouTube e compartilhar o link lá, o culto, não precisa nem ser de hoje, de domingo, você vai ver quantas pessoas vão ser alcançadas,
quantas vidas vão ser alcançadas, quantas famílias vão ser alcançadas. É isso que o pastor Moacir diz. Os tempos mudaram, a igreja continua a mesma, a pregação do evangelho continua sendo a mesma. É ela que salva, é ela que restaura, é ela que muda história. E às vezes nós cruzamos os nossos braços e achamos que isso não é responsabilidade nossa. A partir do momento que nós aceitamos o chamado de Deus, nós assumimos uma responsabilidade. É por isso que Jesus, ele olha para os discípulos e diz: portanto, ide e sede minha testemunha. A palavra testemunha no grego é mártir, aquele que dá a sua vida por uma causa, aquele que dá a sua vida por um propósito maior, aquele que entrega a sua vida por algo grandioso. O que nós estamos dando? Qual é o nosso papel como igreja? O que nós estamos sendo como igreja? Qual é a nossa... Nós nos isentamos, eu sei que nós nos isentamos de algumas responsabilidades, mas a igreja também é um lugar de comunhão e serviço. A igreja é um lugar de amor, unidade e comunhão ao próximo. Eu termino esse primeiro estudo dizendo para você: não se isente da sua responsabilidade, não esteja, mas seja. Esse lugar é um lugar que Deus restaura vidas, é um lugar que Deus restaura sonhos, é um lugar que Deus restaura famílias, projetos. Quantos aqui receberam de Deus nesse lugar? Quantos aqui estão aqui porque Deus mudou a história e que nós continuemos firmes? A igreja primitiva, ela vivia em comunhão. A igreja primitiva, ela vivia em comunhão. Eu quero, nesse momento, agradecer ao pastor Moacir, na pessoa do pastor Júnior, pastor Gerian, e dizer para vocês: isso daqui é eclesiologia, é o estudo da igreja. Talvez não seja de uma forma tão assim, mas que nós possamos nessas quartas-feiras entender a nossa responsabilidade como igreja. Que Deus abençoe a sua vida. Muito obrigado por nos ouvir e que o Espírito Santo possa falar mais ao coração de vocês. Este é o ano da ação, pregamos a salvação, acolhemos com